eu sou o André Marge, consultor SAP, especializado em FMS e AS Retail, certificado em S/4HANA. No vídeo de hoje, vou conversar com vocês e falar do campo específico do varejo que existe para atender justamente as necessidades dos varejistas. Então, a SAP criou esse campo, chamada categoria de artigo. Então, eu vou passar pelas opções que a gente tem dentro do SAP e contar como é que eles funcionam, como é que a gente pode utilizar dentro de um projeto para atender as necessidades do nosso cliente. O campo é um campo que fica dentro da tabela MARA. Esse campo é o ATTYP, tá bom? Se você for aí no SAP, na tabela MARA, você vai encontrar esse campo. Eu vou passar pelas principais opções de uso desse campo e quais são as características dessas opções, ok? Então, o primeiro é o material individual, que é o código 00. Esse material individual, ele serve para a gente utilizar os tipos de materiais, que tipo é uma outra funcionalidade. Geralmente a gente utiliza para o DIEM e para o RAIB. Nunca, em hipótese alguma, utilizem nos produtos que o cliente vai vender, né, que é o produto de revenda. Para esse tipo de material de revenda, aí a gente vai utilizar as outras opções de categoria de artigo, tá bom? Então, por material individual, código 00, usem sempre o RAIB ou o DIEM. Ou vice-versa, quando for usar RAIB e DIEM, utilizem a categoria de material individual, que é o código 00. Não dá para trabalhar com genérico, nem ser utilizado, amarrar um genérico, por exemplo. O próximo item, que acho que é o principal e o mais utilizado dentro do SAP Retail, que é o material genérico. Então, o material genérico, ele serve para quê? Ele basicamente agrupa produtos com as mesmas características. Como assim, André? Como é que ele agrupa? Então, você imagina que dentro de um cliente varejista tem uma série de produtos com informações ou com características muito semelhantes e que o que varia entre um produto e outro pode ser a cor ou o tamanho, ou ser um produto alimentício, o sabor, por exemplo. Então, existe essa funcionalidade no SAP, com essa opção de material genérico, que é o código 01, onde você cria produtos, que aí é o próximo item, que são as variantes, com cópia do material genérico. Porque imagina, diferente da indústria, onde a criação dos produtos, de novos produtos, não é tão intenso, não é tão rotineiro, no varejo, muito pelo contrário. Numa empresa de moda, nem se fala. Quando é lançada uma coleção, eu passei por um cliente que eles lançavam 2 coleções por ano, eram 2 temporadas, e a gente tinha mais de 30 mil itens criados nessas coleções, nessas temporadas. Fora, entre um período e outro, entre uma coleção e outra, eram também vários produtos criados. Então, essa facilitar a criação para você não ter que... Imagina que, de novo, numa empresa de moda, você tem um calçado e 20 tamanhos, ou 20 cores, e você precisaria fazer 20 vezes 5 e criar 20 vezes 5, ou seja, 100 vezes, 100 produtos, onde várias características já existem, são em comum em produtos. Então, é um facilitador, é um acelerador. E aí existem algumas características para esse material genérico, onde que você pode... preço, por exemplo, você cadastra o preço no seu material genérico e expande para todas as variáveis, para todas as variantes desse material genérico. Isso dá um ganho de tempo muito grande. Dá para fazer uma configuração também para que você não faça essa expansão, para que as variáveis desse genérico possuam preços diferentes. E tem uma configuração que é para você fazer com que eles respeitem o preço do genérico, onde todas as variantes desse genérico vão ter o mesmo preço.
Uma outra característica do material genérico, ele é um item virtual, ele não existe, né? Fisicamente ele não existe. De novo, ele é só um agrupador, então não vai existir dentro de um estoque, por exemplo, a gente não controla em estoque esse item, nem tem código de barras. Bom, falando agora do material variante, que é o código 02. Esse material, então, a gente cria ele no SAP com base no genérico, até a descrição dele, ele busca a descrição do material genérico e depois ele agrega, se você criar uma característica, duas características, por exemplo, de tamanho e cor, ele vai colocar entre vírgulas o tamanho e a cor na descrição. Bom, ele é criado então com base em características. Depois vou colocar um vídeo mostrando algumas formas de a gente fazer gestão de características dentro do SAP. Mas vamos imaginar que a gente está dentro de um mercado, você tem um cliente varejista, um supermercado, e você tem um produto gelatina. Então, você cria um produto genérico chamado gelatina, e uma das características dessa gelatina, que aí vai ser usada para a criação das variantes, é sabor. Então, você cria nas características sabor, o valor das características, por exemplo, morango, tutti-frutti, abacaxi, e na hora então de você criar esses produtos, que é o morango, tutti-frutti, abacaxi, ele vai copiar do material genérico. Essas variantes são controladas em estoque. Você também consegue controlar. Eles são itens que existem, não são itens virtuais, é diferente do material genérico. E, obviamente, como eu falei anteriormente, você pode configurar para que eles tenham preços iguais entre eles ou preços diferentes. Ok? Indo para o próximo, a gente tem um que é chamado de set de vendas, em inglês, ou kit, que é o código 10. Essa funcionalidade é utilizada geralmente para a gente comprar. A gente faz a compra desses produtos de maneira individual e depois a gente agrupa, ou seja, esse set de vendas em si, ele é resultado de uma combinação de componentes, de itens variantes. Então, vamos imaginar que a gente tem um produto que é... A melhor explicação, talvez, é dizer que eles são um produto que é uma funcionalidade que a gente monta, ele é chamado de um set. Então, a gente compra os variáveis, as variantes, e a gente agrupa e cria esse set de vendas, e esse set de vendas é vendido. Então, vamos imaginar que existe uma variante, um item variante chamado vinho, e um outro item, uma outra variante, que não pertence ao mesmo genérico, chamado taça de vinho. Então, o supermercado vai lá e monta um kit, vinho e taças, por exemplo, e ele vai vender esse kit. Então, esse kit ele tem preço de venda, ele tem número, ele tem código de barras, porém, ele não é administrado em estoque. Quando você faz a venda desse kit, desse set de vendas, ele dá baixa do estoque daquelas variantes. Vai ser nesse caso do exemplo que eu dei do vinho, da garrafa de vinho e das taças do vinho. Tá bom? Então, só para fortalecer aqui o conceito, ele é formado por itens que você compra individualmente e você monta e você o agrupa. Então, se você for lá na aba de dados básicos, tem um campo lá embaixo, componentes, você abrir, você vai ver os componentes que são amarrados a esse set de vendas. Tá bom? O próximo item é o lot, ou em inglês prepack, que é o código 11, e ele é o oposto, na verdade, do set de vendas. Então, ele é comprado em lote e vendido individualmente. Então, vamos imaginar que você está num cliente varejista de moda, onde então esse item, essa empresa, ela vai comprar em lotes de calçados, por exemplo. Ela vai comprar
5 pares do tamanho de um tênis, por exemplo, do tamanho P, 7 pares do tamanho M, e 5 pares do tamanho G. Então, você monta esse lote, faz a compra desse lote, da entrada desse lote, e você tem as suas variantes amarradas a esse lote, que são os tênis, que são os pares de tênis no exemplo que eu dei. E depois você desmembra, vamos chamar assim, e você pode vender individualmente esses pares. Então, como eu falei, ele é o oposto do site de vendas, onde você compra ele de forma agrupada, formado por várias variantes, parecido nesse ponto com o set de vendas, com o kit, porém a venda dele é de forma individual. Você é como se desmontasse esses lotes e vendesse da maneira como bem quisesse. O último item que a gente tem é o display ou de exibição, onde ele é geralmente amarrado a alguma embalagem promocional. Então você pode ter, não sei, as barras de cereais, por exemplo, e você quer também cadastrar, você quer controlar também aquela caixinha onde vem a barra de cereal. Então você cria um material display que ele tem essa funcionalidade. Bom, espero que tenham gostado do vídeo, que seja útil no dia a dia para vocês. Passem com calma pelo vídeo, deixar forte, deixar bem marcada a diferença que existe em cada um. Se você tiver alguma dúvida, coloca um comentário ou me chama no LinkedIn que eu respondo, a gente pode interagir. Ok? Obrigado, até a próxima.